Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma temporada e dessa vez estamos no Pestana Orlando, nosso grande patrocinador. Você que nos acompanha, você que deseja um hotel, você que quer ir para o lugar, viajar o mundo, você precisa de um hotel bom, então eu vou deixar um vídeo aí só para você ver as localizações do Pestana. Quem descobre o Pestana Hotel Group fica sempre com vontade de voltar. Porque encontra mais de 100 hotéis espalhados pelos 4 cantos do mundo e fica a conhecer as 4 marcas Pestana: Hotels and Resorts, Pousadas de Portugal, Collection e Pestana CR7 Lifestyle. Agora só falta descobrir onde vai querer ficar. E hoje nós estamos aqui com uma grande convidada, uma pessoa muito ilustre, muito legal, um amigo de todos os brasileiros, principalmente aqui em Orlando. Hoje eu recebo aqui a Cássia dos Santos. Cássia, seja bem-vinda. Obrigada por me receber, um prazer estar aqui. Cássia, aqui é nosso programa, você sabe como é que é. É um programa que a gente mostra brasileiros que têm sucesso, não somente no Brasil, fora do Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. É claro que hoje, né, o mundo, com essa transformação do mundo hoje digital, a gente vê as dificuldades, tanto daqueles que acabam de chegar e entrar nesse mundo digital, que por um lado, aparentemente parece ser mais fácil, porque vem para os Estados Unidos, chega aqui, encontra tudo aquilo que ele viu lá no Brasil. Sim. Mas a realidade é um pouco diferente. Quando chega aqui, tem os processos. Você, quando você veio aqui para os Estados Unidos, você que já está estabelecida, já tem o seu negócio, já tem tudo, eu vou querer que você explique um pouco sobre o seu negócio, um pouco sobre a sua vida, mas agora no começo eu quero saber de onde você veio e o que te levou a vir para os Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos desde 1998. Eu vim para cá com 14 anos de idade. Meu pai já morava aqui há 10 anos, ele ganhou na loteria do Green Card, e aí ele pegou e trouxe toda a família para cá. Então eu fui pro high school aqui, eu fui pro college aqui, eu me formei aqui. Então a maior parte da minha cultura é aqui. É aqui. Mas é um prazer poder servir a comunidade brasileira hoje. E vocês vieram de onde do Brasil? Eu, originalmente de Valadares, Minas Gerais. De Valadares, Minas Gerais. Você já veio direto para Flórida ou vocês foram? Não, a gente foi para New Jersey. New Jersey. Aí eu morei 20 anos em New Jersey, vai completar 7 anos agora que eu estou na Flórida. Então, é um desafio, principalmente para muitos imigrantes que vão trazer os filhos para os Estados Unidos, vêm com os filhos para os Estados Unidos, muitos deles vêm com os filhos novos, outros vêm com os filhos já na adolescência. No seu caso, você já veio quando você estava na sua adolescência. Esse momento, quando você veio para os Estados Unidos, qual foi a reação, a dificuldade? Naquele tempo, eu acredito que era um pouco mais complicado do que hoje, porque hoje tem muita internet mostrando o mundo lá fora. Mas qual foi a maior dificuldade para você nesse momento? Eu acho que as dificuldades, ela continua sendo a mesma, que é a ansiedade de deixar algo que você já conhecia para algo que você não conhece. Deixar o seu suporte, o seu sistema de suporte, que é a sua tia, os seus primos, a sua avó, que tá todo mundo lá, e vir pra cá e não tem ninguém, né? Tipo assim, eu tinha os meus pais, mas não tinha a minha família completa aqui. Então eu acho que a ansiedade de vir pra um lugar novo, aprender tudo de novo e tá longe do seu sistema de suporte é muito difícil. Deu medo? Dá muito medo. Por causa que você tem que conhecer quem você realmente é. Porque com o seu sistema de suporte, você meio que tá um pouco protegido. Você é um pouco protegido. Aí quando você sai dessa realidade, você tem que descobrir a sua capacidade de verdade. E hoje, tipo assim, é claro que você superou isso, é nítido, mas o que naquele momento, quando você veio pra cá, você tinha sonhos, você tinha projetos, o que te levou você realmente assim, não, eu vou me tornar uma empreendedora nos Estados Unidos? E hoje você tem seu empreendimento, tem seu negócio. Na verdade, os primeiros 6 meses eu queria voltar pro Brasil, né? Eu chorava, eu fui a adolescente rebelde. Mas depois que eu passei pelo high school, que eu fui pra universidade, veio muito essa questão forte de poder ajudar a comunidade. Como os meus pais vieram pra cá, também não sabiam nada, a ansiedade deles foram muito maior do que a minha, poder ajudar a comunidade brasileira. Sim. Já que eu estava aqui estudando, me formando aqui, poder retornar isso. E hoje você trabalha com o quê? A gente faz contabilidade, todas as questões da contabilidade. Deus a contabilidade mensal, o bookkeeping, a gente faz abertura de empresa, a gente pede o Tax ID, que no caso é o CPF para o imigrante.
A gente pede o EIN, que no caso é o CNPJ do Brasil. A gente trabalha com traduções, apostilhamento de documentos. Então, qualquer questão na questão da contabilidade, a gente pode dar uma assistência completa. Pode dar uma assistência. E tem muitos brasileiros ainda que buscam muitos esses serviços, né? Principalmente os que estão chegando. Sim, porque os brasileiros, eles chegam daqui, eles chegam muito ansiosos. E essa questão da contabilidade trabalha muitas vezes junto a junto com a questão imigratória. Pode ser que alguma coisa feita na contabilidade de uma maneira não certa pode vir atrapalhar o planejamento imigratório do brasileiro. Então, a gente tenta auxiliar o máximo que a gente pode nessa questão. Cássio, algumas perguntas. Por exemplo, o brasileiro que está lá no Brasil. Eu trabalho com investimentos e também estou abrindo agora uma empresa para trazer investimentos para os Estados Unidos, né? Uma ponte. O brasileiro que está nos Estados Unidos, ele pode tirar um Tax ID, abrir uma empresa nos Estados Unidos sem precisar dele vir aqui? Sim, ele pode. Ele não precisa ter nenhum documento americano para tirar um Tax ID, não precisa ter nenhum documento americano para abrir uma empresa. Isso, então ele pode fazer isso lá do Brasil só buscando um escritório. Isso. No caso, se buscar o seu escritório, vocês vão poder auxiliar isso nele. Sim. E quais são os documentos necessários para tirar um Tax ID, por exemplo? A gente precisa da foto do passaporte, do endereço da pessoa no Brasil, se ela tiver visto, o visto. E depois, para abrir a empresa, no caso, né, a LLC, aqui nos Estados Unidos, é preciso do Tax ID ou somente com passaporte? Não é preciso o Tax ID e não é preciso social. Uau! Sim, um empresário do Brasil pode abrir uma empresa. Mas nessa questão fiscal, por exemplo, na questão da contabilidade em si, quando o investidor ele abre uma empresa nos Estados Unidos, primeira coisa, ele abre a empresa e ele investe nos Estados Unidos por essa empresa. Só que aí ele lucrou com essa empresa. Para ele lançar esse dinheiro fora dos Estados Unidos, tem que ter uma declaração? Como que isso funciona? Por exemplo, nessa questão, nesse cenário que você falou, eu aconselharia abrir uma corporação. Porque o que acontece com a corporação? O lucro e perca dessa corporação é pago somente na corporação. Ela não vincula a pessoa física, é somente pessoa jurídica. Então, se o empresário do Brasil abrir uma empresa, teve lucro no investimento dele aqui, ele vai pagar imposto somente em cima do lucro da pessoa jurídica. Então, isso não implica a pessoa física dele. Mas e na questão dele tirar o dinheiro daqui? Então, quando ele tira o dinheiro daqui e leva para o Brasil, o dinheiro que ele levou para o Brasil, ele tem que ser tributado no Brasil. Tem que ser tributado no Brasil? Sim. Mas se ele não tirar o dinheiro daqui, reinvestir ou deixar o dinheiro aqui para quando ele vir viajar, para quando ele vir resolver um outro business. Usando aqui? Aí ele não precisa tributar, então, no Brasil, porque ele nunca levou o dinheiro para o Brasil. Mas tem que tributar aqui? Mas tem que tributar aqui. Então, todo lucro, aquilo que não é investimento, ele tem que tributar. Ele tem que tributar. Correto. Porque o que acontece? Muitos brasileiros querem investir nos Estados Unidos, têm muitas dúvidas, principalmente nesse cenário de imposto. Como seria eu investir nos Estados Unidos e de repente eu pegar meu lucro? Ainda mais nesse mundo digital agora, porque tem muitos empreendedores que estão abrindo comércio digital nos Estados Unidos e não está sabendo como fazer. Alguns estão abrindo usando plataformas, que é lá no Brasil mesmo, que já faz isso direto, e outros não. Outros querem abrir a sua empresa aqui, abrir uma conta bancária, que é uma outra pergunta também que eu tenho relacionado a isso, que outra dor também do brasileiro que quer investir nos Estados Unidos, relacionada a abrir uma conta bancária. Quais são os documentos que o brasileiro precisa para abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos? Só para comentar um pouco, aqui a pessoa é tributária sobre o lucro real. Então, vamos dizer que você fez $100 mil e você veio para cá, você viajou, você gastou no hotel, você gastou no carro para fazer algo relacionado com a sua empresa. Isso tudo entra como despesas dentro da empresa. Então, você não paga imposto em cima desse valor. Então, toda despesa que você tem direcionada com a sua empresa, você não paga imposto em cima dela. Só para deixar bem claro que você paga imposto em cima do lucro. Então, o celular que você usou aqui, uma reunião que você teve no restaurante, isso tudo entra como despesas para a empresa. Entendeu? A questão do banco não é minha especialidade, mas a pessoa precisa ter um endereço aqui. Por exemplo, para abrir uma conta bancária no Banco da América. Ela vai precisar ter um endereço aqui, ela vai precisar ter um comprovante de endereço aqui. É o que já dificulta, no caso, é o que dificulta de receber, muito pros... Aí o que o empresário brasileiro faz, que eu vejo muito?
Ele pega um amigo, uma amiga que mora aqui, coloca na empresa com 1%, um potencial bem baixo, e abre a conta bancária através do endereço desse amigo ou dessa amiga, e aí ele opera dessa forma. Exato. Precisa realmente solucionar. Esse é um grande problema que a gente está trabalhando para isso aí. Eu estou lançando agora, bem breve, eu acredito que já vai estar no ar quando esse podcast sair, que vai ser o Capit Bank, que vai fazer exatamente essa ponte, né? O brasileiro vai poder abrir a sua conta no Brasil e atuar também nos Estados Unidos, com cartão internacional, com a conta internacional para receber pagamentos e também fazer transferências para o Brasil diretamente da sua conta. O empresário também pode alugar o escritório do contador. Por exemplo, eu tenho empresários no Brasil, se eu quero abrir uma conta bancária, eu vou estar aí daqui 2 meses, eu preciso do endereço aí. Aí o que acontece? Eu ponho o endereço dessa empresa no meu escritório como contadora, alugo o meu endereço e ele abre uma conta bancária. No caso, então, da conta bancária, é só o endereço que é a dificuldade. É só o endereço que é a dificuldade. Precisa ter um endereço. Precisa ter um endereço. Mas esse endereço, mesmo ele estando lá no Brasil, o fato dele abrir a conta bancária, isso não interfere nem atrapalha nele questão Não, porque legal, no meu caso, né? eu mando todas as correspondências para os meus clientes. Ah, sim. Entendeu? Mas ele pode colocar como endereço principal o escritório e como endereço dele no Brasil. Uhum. No banco, ele vai ter que ter ele vai ter que ter o comprovante de residência aqui. Qualquer comprovante de residência aqui. Aí ele pode colocar o meu escritório, porque aí eu vou dar um papel para ele, assinado, que ele tem um comprovante de endereço. Cássio, muito interessante. Esses dias eu fui num evento e lá eles estavam pregando muito sobre o tax free. Aham. É uma coisa que eu sou muito curioso com isso. Por exemplo, as grandes corporações, né? A gente fala, né? Costumo falar aí, vamos falar sobre Donald Trump. Donald Trump, ele não paga imposto. Jeff Bezos não paga imposto. Essa galera não paga imposto. Como que isso funciona? Né? É muito importante a gente ressaltar isso e trazer isso à luz, até mesmo para aquele empreendedor, aquele empresário brasileiro que tem sua corporação, tem sua empresa, para ele fazer isso de maneira legal. Como que eles fazem isso tudo, não pagam esse imposto e ainda é legal? Os Estados Unidos nos proporciona isso. Como que isso funciona? O que acontece? Muito desses grandes investidores, as grandes companhias, elas abrem uma holding. Uhum. E a holding, ela tem várias empresas embaixo. Uhum. Aí você tem a empresa número A, que é a holding. Aí você tem a B e a C. Aí na B, você faz todos os seus lucros para que ela possa ter uma boa autoridade no campo de investimento. Sim. E a C, você faz todas as suas despesas, onde você tem todas as suas percas. Quando você faz o imposto de renda, você traz para a holding. Se essa tem muito lucro, essa tem muito despesa, a holding ficou sem imposto de renda para pagar. Entendi. É uma das táticas usadas. É uma das táticas usadas. Outra tática usada é você investir no que você pode colocar de volta como asset. Eu não sei a palavra em português. Mas, por exemplo, uma casa é um asset. Uhum. É uma coisa física. Um carro é um asset. Quando você investe num carro, por exemplo, dentro de uma empresa ou numa propriedade, é uma despesa. Mas quando você precisa investir, isso volta como um asset. Em cima. Então é como se você tivesse aquele dinheiro líquido. Então isso é uma outra tática para não pagar imposto, porque no imposto de renda é uma despesa, mas quando precisa de investimento entra como asset. E no caso do empresário, do grande empresário, igual esses grandes, eles colocam também todos os seus bens abaixo da empresa? Como que isso funciona? Colocam. E cada no caso coloca tudo, coloca casa, carro, e cada investimento em uma empresa diferente. Cada investimento em uma empresa diferente. Eles não misturam tudo numa empresa só. Porque se eu tenho uma casa de investimento aqui e deu algum problema, só vai dar problema aqui, debaixo dessa empresa. Não vai misturar todas as minhas outras empresas. Então eu declaro falência, se for preciso aqui, mas tá tudo certo. O meu restante dos meus investimentos. Então para cada investimento eles abrem uma empresa. Isso. Porque a LLC aqui é ilimitado, você pode abrir várias, né? Exato. É impressionante isso, porque é o que a gente sempre vê. Como que não paga? Donald Trump não paga imposto, Jeff Bezos não paga imposto. Como que isso funciona? Mas existem vários porquês, né? É que nem eu falei pra vocês, esses são os investidores grandes. Uhum. Mas, por exemplo, vamos dizer um investidor de média. Ele quer comprar uma casa. Sim. Ele quer comprar um segundo investimento, por exemplo. Ele tem que fazer esse planejamento tributário muito bem acompanhado, porque ele tem que mostrar lucro para que ele possa conseguir o investimento. Exato.
O Donald Trump, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai comprar cash. Ele não vai precisar desse loan. Você tá entendendo? Ele não vai precisar do banco. Então, por exemplo, um investidor de médio, ele vai precisar do empréstimo de 400 mil, de 500 mil. Ele tem que provar que ele tem renda. Tanto quanto assets, propriedades ou carros, ou no imposto de renda. Então, esse empreendedor vai precisar pagar imposto. Entendo. Você entendeu? Então, essa é a grande diferença. Que é o desafio, né? Porque ele paga tudo cash. Então, para ele colocar as coisas no holding e depois igualar e ficar 0 a 0, pagando tudo cash, tudo bem. Ele não precisou do empréstimo. Mas é uma coisa impressionante, porque ainda assim essas empresas, essas grandes corporações, elas usam muito do dinheiro do próprio banco para investir. Né? O Donald Trump mesmo é um. Ele, há muitos anos atrás, ele pegou um empréstimo muito grande de um banco para fazer um hotel, cassino, não lembro direito, mas foi um grande investimento que deu um grande transtorno para ele na época. Mas ele consegue fazer puxar esses capitais para investir nos empreendimentos dele. Sim, dos próprios assets que ele tem, que entra como... Garantia. Ah, entendi. Entendeu? É muito bom ressaltar isso, porque isso é contabilidade. Se você precisa de contabilidade e entender melhor sobre os seus negócios, como economizar na questão tributária nos Estados Unidos e no Brasil, é muito importante você ter uma boa assessoria, né? A Cássia hoje, ela tá passando isso aqui pra gente, até mesmo pra gente entender isso melhor e claro. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, né, Cássia? É muita coisinha, é um quebra-cabeça que tem que ser montado, correto? Sim, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E cada pessoa tem uma situação específica, porque também entra a questão do planejamento migratório da pessoa, entendeu? Então, cada pessoa tem um plano específico para ela. Ah, você vai comprar cash? Não. Você tem o depósito para dar na casa de 20%? Não. Então, tipo assim, tudo isso é um planejamento tributário. Isso aí a gente vê demais. Inclusive, inúmeros brasileiros que estão querendo comprar sua casa própria precisam de um bom crédito. E para ter o bom crédito, tem que declarar alguma coisa. Exatamente. Porque é o primeiro pedido, né, deles. Aí você tem que declarar aí um imposto de renda, por exemplo, de no mínimo 90 mil a 100 mil. Nesse imposto de renda de 90 mil a 100 mil, você vai pagar imposto. Mesmo tendo filhos. Mas você vai pagar um pouco de imposto. Agora, claro, o imposto pode ser parcelado mês a mês. Você não tem que pagar $6 mil de uma vez. Você pode parcelar. Mas é importante o brasileiro, principalmente, ter consciência de que tudo que é declarado no nome dele vai estar no histórico os próximos 2 anos. Então, ele tem que saber o que foi declarado no nome dele. Ele não pode só entregar as finanças dele para um contador, o contador submeter e ele não saber o que foi feito. Porque daí 7 meses surge uma oportunidade, ele quer comprar um imóvel, ele não consegue. Porque o que foi declarado no imposto de renda. Não é que consegue, mas não tem tantas oportunidades como deveria. E Cássia, tem muito brasileiro que tá aqui nos Estados Unidos, chega nos Estados Unidos, vem para ganhar dinheiro. Tô falando brasileiro, mas trabalha no básico, trabalha no dia a dia, vem para construção, vem para house clean, vem para realmente ganhar um dinheirinho e ir embora pro Brasil. Tem muita gente que vem assim, vem para ganhar um dinheiro e a ideia é, eu só vou para os Estados Unidos ganhar um dinheiro e voltar pro meu país, pro Brasil. Esses brasileiros que não declaram o imposto 100%, qual seria o conselho que você daria para eles, para que eles fizessem as taxas, o imposto? Porque isso é muito importante. Eu estou aqui nos Estados Unidos já tem 20 anos e eu sei que é muito, muito importante a questão da declaração do imposto de renda aqui nos Estados Unidos, principalmente para o imigrante, independente do status que ele esteja, né? Porque, querendo ou não, acaba contando pontos. Imaginamos que, de repente, surge uma eventual legalização, alguma coisa, e precisa dos impostos, né? Eu vou usar alguns exemplos que eu tenho. Eu tenho pessoas que não tinham o documento, não tinha social, não tinha green card. De repente, conheceu o amor da vida deles, casou com um americano e agora se legalizou. Não pagou imposto essa vida toda. Quando ela vai legalizar, o restaurante que ele trabalhou servindo na mesa emitiu um formulário chamado 1099, que é o salário que ele pagou para esse funcionário. Sim. Só que ele nunca fez o imposto. Só que agora que ele vai legalizar, porque ele encontrou o amor da vida dele americano, precisa fazer. O IRS vai vir atrás dele e falar assim, desculpa, vai voltar em 2020 e declarar todo o seu imposto que você não pagou.
Porque a partir do momento que você trabalha para uma pessoa e ela emite qualquer nota que você trabalhou para ela, já está no sistema. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa trabalha em restaurante. No final do ano, o restaurante vai te dar um R$10,99. Olha, eu paguei essa pessoa cash, ou eu paguei essa pessoa através de Zelle, mas tá aqui, eu paguei ela. Então, aquilo fica no seu registro. Então, de qualquer forma, quando você precisar de alguma coisa de volta do país, como um social, um green card ou um empréstimo, eles vão te cobrar de volta o seu imposto. E ainda cobra com multa. Eu tenho pessoas que elas chegam lá com valores enormes de dívidas e no IRS está escrito em vermelho na conta dela. A gente vai frisar todas as contas. Porque se chega a muitos anos e é dever muito, o IRS pode vir e frisar todas as contas da pessoa. Olha só. Então eu aconselho a todo mundo procurar saber mais, a procurar um profissional, a se orientar. A preocupação não é só ganhar, é também contribuir. É também contribuir, porque tem uma série de fatores que pode melhorar. É empréstimo de banco, é comprar sua casa própria. Você quer comprar um carro, você não tem crédito, porque você não tem aonde comprovar que você tem renda. E a renda mais segura que tem, que eu acredito, para financiamento nos Estados Unidos, é o imposto de renda. É o imposto de renda. E a contabilidade, ela é muito importante nesse ponto. Quais são os tipos de contabilidade que o seu escritório faz hoje para... Então, a gente tem o empresário que está começando, a gente tem o empresário que ele só quer empresa para trabalhar, a gente tem o empresário que ele agora está começando a abrir o seu estabelecimento, e a gente também tem o empresário que já tem os funcionários, já está pensando em abrir outra localização, e a gente tenta orientar eles aonde eles estão, qual que é o plano deles para o próximo ano, para o próximo 2 anos. É uma pergunta que a gente faz muito no nosso escritório. Qual que é o seu plano daqui 2 anos? Você pensa em pegar um empréstimo para reinvestir dentro do seu estabelecimento? Porque a gente tem que saber a saúde da empresa, planejar a saúde da empresa, para que você possa conquistar aquilo que você está planejando daqui 2 anos. Cássia, qual que é o nome do seu escritório? É D-Spark. É D-Spark? D-Spark Contabilidade. D-Spark. D-Spark Contabilidade, aqui em Orlando. Aqui em Orlando. O D é do meu nome e o Spark é chamas de fogo. Então é D-Spark. Que legal. Isso aí. Então, para quem quer contabilidade, pode buscar a Cássia aqui em Orlando. Ela vai poder te ajudar, principalmente na contabilidade. Você que quer abrir empresa, você que está no Brasil, quer abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, pode procurar a Cássia, olha só para você ver. É fácil, simples. Entra em contato, a gente vai deixar no rodapé aqui o Instagram dela e você vai poder seguir ela, pegar vários insights, pegar também uma direção correta para você fazer seus impostos, declarar sua taxa, abrir empresa, fazer o Tax ID, muitos outros documentos que você precisar. Eu acredito que o escritório dela é bem completo. Vocês trabalham também com offshore ou não? Não, a gente não trabalha com offshore. Offshore, né? Então, mas aqui para os Estados Unidos você já trabalha com a gama de produtos que é o que a maioria dos brasileiros precisam quando chega aqui. Sim. A contabilidade, ela é essencial nos negócios. Eu tenho negócios na Geórgia, estou abrindo negócios agora aqui na Flórida, e eu vejo a importância de colocar os números em dia. Sim. O seu escritório, você como contadora, contabilidade, você fazendo isso para muitas empresas, qual é a maior necessidade hoje da empresa, a área da empresa dela precisar fazer a contabilidade da maneira correta? O que é? Quais são os pontos positivos e o negativo? Por exemplo, se ela de repente faz uma declaração errada, por exemplo, ela pode levar uma multa. Mas se tratando de empresas, que é diferente, porque uma coisa é você criar um crédito para uma pessoa física, uma pessoa, né? E outra coisa é você criar um crédito para a empresa. Como que funciona a contabilidade para você criar crédito para a empresa? Então, a questão do crédito não é a nossa especialidade, mas eu posso te falar dos exemplos que eu vejo. O maior problema de uma contabilidade de uma empresa não estar sendo feita corretamente vai ser, por exemplo, se a pessoa tem uma empresa que precisa de work compensation, que é o seguro do trabalhador, certo? Se a contabilidade não for feita certa, eles bloqueiam seu work compensation e você para de receber qualquer dinheiro de contratos. Então, vou te dar um exemplo. É uma empresa de construção, ela precisa de work compensation. Sim. A contabilidade não foi feita certa. O work compensation, que é o seguro,
Ele fecha, ele fala assim, a gente vai cancelar o seu work compensation, vai te dar uma auditoria. Durante aquele processo, você não pode pegar nenhum cheque e depositar, nenhum pagamento e depositar, porque todo contrato que você pega, você precisa do certificado do work compensation. E eles param de dar esse certificado, você para as suas operações. Eu já tive empresas dentro do meu escritório que o policial veio me dar a notificação, $50 mil de multa para a empresa. Porque o work compensation, a contabilidade, não estava sendo realmente declarada a todos os empregados. Tinha mais empregados do que eles tinham declarado para o work compensation. Esse é um grande problema. Outro problema que eu vejo muito entre as empresas maiores é a questão do payroll, da folha de pagamento. Ela fez a folha de pagamento, mas não pagou o imposto. O que acontece? O IRS vem, dá um tanto de multa, um tanto de penalty em cima daquela empresa, e aquela empresa não pode pegar nenhum tipo de empréstimo. Na questão do crédito da empresa, que eu vejo através da minha experiência de outros empresários, eles olham muito a movimentação da empresa. Por exemplo, você vai pegar um empréstimo hoje, a maioria das empresas vai te pedir os últimos 3 extratos bancários. E eles querem ver aquela movimentação. E eles te dão um empréstimo muito baseado nas movimentações e também nos assets que você tem, que você pode colocar como garantia. Isso aí, Cássia. Interessante, muito interessante. São tudo coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, principalmente como empreendedor e como cidadão também, né? Você que é cidadão, você que quer fazer suas taxas corretamente. Olha só, o caminho é esse, não tem outro, né, Cássia? Não tem outro. A gente tem que trilhar o caminho correto. É que nem você falou, pode surgir uma lei imigratória a qualquer momento. E para você entrar dentro dela, você vai precisar mostrar os seus tax returns. E vai que ela é rápida, né? Exato. Por exemplo, já aconteceu. Já aconteceu. Vamos entrar com a lei imigratória aí, vai durar 1 mês, 2 meses. E aí? Entrou a fila, acumulou tudo, não deu tempo, você rodou. Exato. É assim que acontece. Pode acontecer, não tô falando, pode acontecer. Mas sim. É sempre, o mais importante é estar pronto. É estar pronto com as suas taxas, com os seus deveres. Na verdade, seus deveres. Não importa onde você esteja. Se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, Portugal, onde você esteja, você tem que estar cumprindo seu dever como cidadão, não importa onde você esteja. E cumprir, se é um dever que é muito importante para qualquer governo no mundo, né, Cássia? É verdade. É imposto. É imposto. E se precisar, a gente está aqui para auxiliar qualquer estado dos Estados Unidos. A gente pode trabalhar com qualquer estado. Que maravilha. Não é só a Flórida. Que muito bom. Cássia, eu te agradeço por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu gostaria muito que você enviasse uma mensagem para o nosso telespectador que está nos assistindo, está escutando na rádio. Dê uma mensagem de incentivo e também dê uma mensagem para ele, que ele venha despertar nele algo que realmente ele precise, seja na contabilidade ou seja na vida dele como empreendedor. Claro. Eu sei que a gente chega aqui nos Estados Unidos e a gente chega muito ansioso. E essa parte que mexe com a nossa vida financeira, ela nos traz muito medo. Então, o nosso escritório está aqui para poder te auxiliar nessa parte. A gente tem 21 anos de experiência na contabilidade. A maior parte da nossa experiência é aqui nos Estados Unidos. Então, a gente pode te orientar da maneira certa. Comece a fazer o certo desde o início, para que quando a oportunidade venha, você não seja freado por não ter feito certo desde o começo. Isso aí. Olha só. Cássia dos Santos aqui trazendo pra gente sobre contabilidade, mostrando pra você como você fazer nos Estados Unidos a respeito de taxa. Então, meu filho, fique esperto, entendeu? Esteja atento. Aqui é diferente. É mais do que o leão. Mais do que o leão. A águia tá de olho, ó. Sempre ali. Obrigada. Cássia, muito obrigado. Você tá de parabéns pelo seu negócio, pelo seu business. Eu desejo pra você sucesso, que você venha crescer mais e mais e mais, e que essa comunidade brasileira venha enxergar você também como uma fonte, né, de inspiração para empreendedorismo, que é empreender nos Estados Unidos. Você, como jovem, chegou aqui nos Estados Unidos aos 14 anos e hoje está aqui trabalhando com contabilidade, exercendo algo que realmente traz orgulho para todo brasileiro. Vem para os Estados Unidos e tem sucesso. Tá de parabéns. Obrigada, obrigada por ter me tido. Olha aí. Muito obrigado. Aqui mais uma vez, nesse episódio, com o patrocínio do Pestana Hotel em Orlando. Obrigado a você e te vejo. Até a próxima. David Pimentel. Tamo junto. Tchau, tchau. Quem descobre o Pestana Hotel Group fica sempre com vontade de voltar.
Porque encontra mais de 100 hotéis espalhados pelos 4 cantos do mundo e fica a conhecer as 4 marcas Pestana: Hotels & Resorts, Pousadas de Portugal, Collection e Pestana CR7 Lifestyle. Agora só falta descobrir onde vai querer ficar.